Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vivemos tempos de desconstrução dos valores bíblicos, da moral estabelecida pelo Deus que pôs para os homens a fim de viverem em harmonia dentro de uma aliança com Deus, os limites. Transpondo esses limites, os homens errariam o alvo, estariam em pecado e seriam destituídos da glória de Deus. Os homens se entregaram à sua própria vontade e Deus, respeitando o livre-arbítrio concedido a uma liberdade de amar a Deus ou desprezar aquele que o criou, os homens se entregaram ao pecado e às suas paixões, mudando o uso natural daquilo que Deus estabeleceu como princípio para o casamento e para a família. Para nós compreendermos o padrão bíblico de sexualidade, é também importante entendermos as sutilezas do mal, introduzindo-se nas famílias através dos mais variados caminhos, a fim de trazer com que isso que está estabelecido dentro da família judaico-cristã seja destruído e uma anarquia no sentido sexual seja estabelecido na sociedade, para que a sua vontade, as vontades nocivas às verdades de Deus, sejam estabelecidas nos corações e o sofrimento do pecado venha a se multiplicar ainda mais. E a sociedade corrupta, organizada e de forma sistemática promoveu uma revolução sexual. Essa revolução sexual compreende vários projetos que deveriam ser expostos para a sociedade, tendo em vista o alvo principal: combater a heterossexualidade e a monogamia, trazendo uma liberdade, entre aspas, da questão da sexualidade. Fica conosco até o final, porque nós iremos ver um pouco sobre essa revolução que fere os princípios da palavra de Deus. Essa revolução social e cultural teve início na década de 60 em vários países, como a Alemanha, os Estados Unidos, a França e o Brasil. Houve uma forte apologia à pílula do dia seguinte e ao aborto. Tudo aquilo que pudesse fortificar e estabelecer uma vida sexual sem compromisso e de forma desregrada foi apoiado grandissimamente nesse período. Esse período ficou conhecido como o período em que a sociedade saiu do armário em relação ao sexo antes do casamento, em relação à masturbação, em relação a fantasias eróticas e em relação à pornografia. Eis uma lista com as principais características da revolução sexual: reforma dos costumes sexuais, fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, pedofilia, incesto, menagem e zoofilia. A sociedade, de forma organizada e sistemática, decidiu desconstruir tudo aquilo que há milênios está estabelecido como a vontade de Deus, ferindo os princípios da palavra de Deus e indo contra a família nuclear. Na verdade, a revolução sexual da década de 60 ela foi o retorno do feminismo do século XVIII e do século XIX, um reforço para que as relações sexuais fossem desconstruídas naquilo que é um modelo padrão. Por volta de 1750 começaram a surgir os primeiros pensadores em relação a uma liberdade sexual. Eles entendiam que se eles tivessem uma liberdade para praticar na área do sexo aquilo que eles quisessem, eles de fato estariam livres. Porém, na Revolução Francesa, em 1789, foi onde de fato começaram a teorizar e a produzir estudos sobre essa suposta liberdade sexual. A questão da desconstrução da sexualidade está intrinsecamente relacionada à política. E pensando sobre algo bíblico bem lá do passado, nós podemos ver Salomé, Herodes e João Batista, onde depois de uma dança sexual foi pedido algo e foi atendido por causa daquela promoção da perversão, e a cabeça de um dos maiores homens que já pisou na face da terra, o profeta João Batista, veio em uma bandeja de prata comprado pela sedução. Para a Revolução Francesa,
A fé e a igreja são os cânceres da humanidade. E o padrão sexual não poderia ser aquela determinada pela igreja. Então, o alvo principal de toda essa revolução, que veio a revolução sexual e o feminismo, é também uma cultura anticristã, que veio da Revolução Francesa e que veio do Iluminismo. O pai da revolução sexual e dos primeiros pensamentos feministas, ao contrário do que muitos pensam que foi uma mulher, mas foi Aldous Kinsey, onde primeiro começou a se teorizar e fazer com que esses projetos viessem com força total na sociedade. Um dos nomes mais sombrios dentro de toda essa revolução é o Marquês de Sades. Ele era escritor e pornógrafo e atuava com uma revolução, falando mal do casamento e promovendo uma liberdade sexual tal, em que, em uma de suas citações, ele dizia que as mulheres não são nada mais do que máquinas planejadas para voluptuosidade, que só devem ser alvo de luxúria. Ele é conhecido por difundir uma revolução da masturbação e dizer que o casamento é ruim e que as pessoas devem ser livres sexualmente, porque assim é a vida que deve ser. Veja a semelhança do que o Marquês de Sades, e Sades de onde vem a palavra sárdico e sardismo, ele defendia que igualmente é defendido nos dias de hoje. Ele defendia a libertação das tensões eróticas, o incentivo dos vícios e não das virtudes, o tratamento do sexo com indiferença, a importância da sensação maior do que a da razão, materialismo, dominação, consumo, aniquilação e exaustão. Esses são aqueles que, de forma organizada, promovem o afastamento dos valores bíblicos e dos valores cristãos. Essas sutilezas vão entrando dentro das famílias e das casas, através da mídia, através dos livros e através de influência de pessoas famosas. Existem muitos outros pensadores dessas revoluções que não iremos detalhar, como Gilbert Enlai, William Godwin, Mary Wollstonecraft, e esse diz o seguinte, que a instituição do casamento é um sistema fraudulento. O relacionamento promíscuo entre os sexos será uma das grandes melhorias que restaurarão a justiça da política. Um outro era Percy Bysshe Shelley, que defendia o incesto, e em uma de suas frases ele diz: a conexão dos sexos deve ser mantida só enquanto contribui para o conforto das partes e naturalmente dissolvidas. A castidade é uma superstição monacal e evangélica. Seria difícil conceber um sistema mais cuidadosamente hostil à felicidade humana do que o casamento. Só que houve um fim desta primeira fase da revolução sexual e o que foi estabelecido na sociedade foi o que é chamado de a Era Vitoriana, em que houve uma purificação, em que a sociedade, impactada com tudo isso que era promovido, resistiu. E para quem conhece, a Era Vitoriana é uma era bem difícil e bem complexa em relação às questões da sexualidade. O retorno da Revolução Sexual em 1960 teve como um principal incentivo a pílula do dia seguinte, que fez agora com que a gravidez não fosse mais um impedimento para uma certa liberdade sexual. Tudo isso começou nos Estados Unidos, mas foi difundido da Alemanha e também chegou até ao nosso Brasil. Nesse período já existia a televisão, o rádio, e as pessoas foram mais fáceis influenciadas para estabelecer um comportamento de uma perspectiva contracultural. Tudo aquilo que estaria estabelecido deveria ser desconstruído. As técnicas de aborto foram aprimoradas, a fabricação de preservativos e também a facilidade em conseguir um divórcio. Apenas uma das partes desejando, aí o divórcio aconteceria. E o movimento que ficou mais conhecido nessa época foi a cultura hippie. A cultura hippie, ela rejeitava o patriotismo, o cristianismo, a família, a defesa dos pais. E segundo eles, tendo uma liberdade sexual, liberava as tensões, visto estarem em um grande sofrimento, e um dos seus jargões principais é: faça amor e não faça guerra. Com isso, a organização dos jovens passaram a ser os protagonistas das lutas sociais. Então ele se reuniu agora
contra um suposto Estado que os impedia de ser livres e pensarem da maneira que quer e agirem da maneira que quer. Veja o que o ser humano é capaz de fazer para se tornar totalmente longe de Deus, dos princípios de Deus. Eles fizeram com que a mente das pessoas fossem transformadas de tal forma que a vida liberta para ser fiel a Deus e à família, com isso trazendo o fruto de uma verdadeira felicidade, fosse agora invertida, como que liberdade é fazer a sua própria vontade. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que nós nem sabemos orar o que convém. E sempre a luta do ser humano com Deus foi simplesmente essa, em o ser humano desejar fazer a sua própria vontade e ainda cobrar ser justificado por Deus. Quando nós desejamos apenas fazer a nossa vontade, estamos simplesmente dizendo que nós temos a sabedoria e sabemos o que é melhor para nós. Segundo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, para que nós desfrutemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos se adequar, tornar aceitável, se tornar parecido com este mundo, mas transformar a nossa mente com a revolução, com a transformação do nosso entendimento, através das sagradas escrituras. Nenhum ser humano poderá ter no seu coração uma completa satisfação, achando que apenas a área da sexualidade é que lhe dará prazer. O sexo estabelecido como Deus desejou e como Deus quis é o que trará o verdadeiro fruto de felicidade para aqueles que desfrutam daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso e daquilo que foi criado por Deus. A glamorização das drogas, muitos morreram de overdose, foram dependentes, ficaram com ataques psicóticos, deixaram seus filhos órfãos, pessoas morreram à míngua, porque aquilo que foi valorizado, um abismo que foi cavado, produziu muitos outros abismos nocivos para a sociedade. O sexo foi desviado da sua função natural, em que foi estabelecido, e o que aconteceu foi casamentos destruídos, abortos, vícios de drogas, masturbação, pornografia e vários relatos de suicídios e tentativas de suicídio. A felicidade não está numa propaganda falsa da liberdade. A felicidade está em nós entendermos o procedimento correto, segundo a vontade de Deus, e termos a liberdade de aceitá-lo, sabendo os frutos da bênção de Deus, ou negá-lo e saber que há um prejuízo por desprezar a vontade do Deus Todo-Poderoso. Acrescente mais a depressão, a os relacionamentos infelizes e a muitos abortos por conta das gravidez precoces. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, do versículo 23 em diante, diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E os textos do versículo 26 e 27 diz que até as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A falta do conhecimento de Deus, de tentar estabelecer os seus valores, de negar a Deus e agora adorar aquilo que foi criado por Deus, o que é que aconteceu com eles? Os seus corações se encheram de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é o resultado quando nós decidimos retirar Deus porque não queremos viver sobre regras, sobre normas e leis estabelecidas pelo Criador, Deus Todo-Poderoso. A nossa vida ela vai de mal a pior até ao abismo.
E o que nós temos que fazer como cristãos que servimos a Jesus? Fazer uma revolução da nossa mente. E essa revolução está, em primeiro, ter disposição para buscar as Sagradas Escrituras, mas não apenas de buscar as Sagradas Escrituras para estar com um sentimento de intelectual, se sentindo aquele que sabe de alguma coisa, mas expor para a sociedade com coragem que a verdade de Deus está estabelecida, que Deus é o Criador e que Ele quer que o homem seja feliz e que seja liberto nele, em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue nos seguindo no canal Bíblia de Fato para outros vídeos relacionados a esse assunto.